vou passar a lista, passar as duas listas separadas. Eu peço que o nome, quem não tiver o nome na lista, acrescenta no final, tá? Tem uma lista que é da apresentação do Edmar ou da apresentação da Flávia. Então, vocês têm que ensinar a continuação. Eu passo a palavra para os ensinadores. Deixa eu começar. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar. Eu estava contando com a Nete agora, um pouquinho antes de ela passar a lista, de maneira assim, não intencional, houve uma separação dos 7 trabalhos na qual ela orientou, e assim, ficou apresentado na sexta-feira, realmente tinha uma certa similaridade. O que a gente viu agora nos 3 primeiros horários também tinha, e apesar dos sistemas serem tão distintos, eu pelo menos assim, eu consegui enxergar, ou na minha leitura, parece que os trabalhos são muito similares, apesar de tratar. Eu vejo assim, no trabalho do Edmar, eu também vou colocar esse trabalho da Flávia, nesse sentido, e a parte gráfica, a parte da apresentação, raramente a gente vê uma coisa assim, a nível tão detalhado, né? O trabalho de Edmar, eu vejo assim, enquanto eu vi o seu trabalho, eu lembrei que eu já fazia um trabalho dessa mesma empresa há 2 anos atrás. E a gente foi uma pesquisa na época, vamos dizer assim, que levantava algo novo para a faculdade, mas não foi possível enriquecer detalhes como você conseguiu. Então, assim, eu gosto muito da organização e principalmente na área de processo, uma coisa que eu gosto. E realmente confesso que eu estou satisfeito de ver aqueles fluxos de uma maneira tão simplificada, né, porque fazer um fluxo também não é fácil, né, no processo industrial. Então, sei que você tem uma experiência aí com a parte computacional, você fez uso a isso. A mesma coisa eu digo para a Flávia, porque ela conseguiu separar as informações em todas as etapas, né, principalmente na parte de caixa, e de maneira muito clara. Né? Eu acho que isso aí são pontos extremamente legais. Eu achei, eu vou falar da Flávia, eu achei legal, né? Eu curti, eu achei na caracterização do trabalho, você colocou um negócio para pontos fortes e pontos fracos. Isso raramente a gente encontra um trabalho de fotografia que a gente caracteriza, a gente às vezes eu acredito até um pouco de forçação de barra da minha parte. Eu falo como professor do estágio, eu fui muito preocupado quando a gente tem interesse de mais empresas, e vocês, essa turma em si, eu falo a turma de 2013, eles sabem que eu procurei documentar, né? Do tipo assim, a empresa concorda com as informações que estão sendo utilizadas, ela concorda com a utilização de nome, e a gente ficou preocupado com os direitos de nome, direitos de dados. E até então a gente amadureceu um pouco, em 2013 a gente conseguiu implantar uma documentação que permitiu o seguinte, respaldar o aluno, né? Eu gosto de falar dessa forma que o trabalho não é da faculdade, o trabalho é do Edmar e da Flávia, é um monográfico que é só vocês se inscrevem, só que com o processo vocês têm uma pessoa para caminhar, né? A gente chama de orientador, mas dentro das coisas da administração moderna, nós podemos chamar de coach acadêmico, né? Que serve simplesmente para oferecer perguntas e vocês tentarem chegar nas respostas. Eu acho que muito interessante essa parte que a Flávia colocou, dela ter feito.
A 8 de maio, eu acho interessante realmente essa questão da apresentação gráfica, né? Quando ele colocou as sugestões lá no trabalho, fazer essa relação da produção e do financeiro, confesso que eu não ficou para mim muito claro na leitura, apesar de ser a mesma coisa, né? Mas você colocou de uma forma muito clara, agora eu estou entendendo o que ele queria fazer com querer alinhar a parte do tipo financeiro, porque ali eu achei que você estava colocando uma ideia meio sem nexo. E eu fiquei aqui refletindo e eu coloco uma provocação no sentido de eu fiquei, da mesma forma que uma sugestão para trabalhos futuros, isso não deixa de ser uma limitação do trabalho, né? Porque eu sei, se você tem dinheiro para colocar o produto na mão, você já sai produzindo. Então você tem uma produção assim, não linear, né? Uma hora produz lucro, uma hora produz lucro. Só que tem um outro lado financeiro, o financeiro tem dinheiro todo para colocar, deixar na produção, até ele ser vendido e recebido, né? Acho interessante, só que eu fiquei, e aí como eu falei agora, mais um sentido de provocação. Acho que de repente colocar isso na sugestão, mas deixar isso também registrado como limitação do trabalho, né? Porque não existe um compartilhamento de informações financeiro, administrativo e produtivo para tornar o produtivo mais eficiente na sua produção, né? Isso aí é um negócio interessante. Eu achei, no caso do Edmar, uma pesquisa densa, é um texto pesado, mas achei extremamente interessante, porque você procurou fazer. Quanto à parte formal, de forma assim, principalmente no começo do texto, do trabalho, a minha recomendação é fazer uma revisão em relação ao tempo verbal. Aquela partezinha quando você está acabando o trabalho, você pega a parte do projeto, eu vou fazer. Só que quando está aqui, você já fez. Então tem algumas coisinhas, é só fazer uns ajustes. Passar no passado. Tá? Eu fico às vezes na dúvida, aí eu falo para a Mary publicamente, que a Mary gosta de inovar, né? E aí eu fico na dúvida de tentar entender o que ela. Porque aconteceu em relação à estrutura de capítulos. O 7 tem todos os 7 uma estrutura diferente, né? Porque via de regra, pelo menos que a gente faz na sala de aula, capítulo 1 da introdução, 2 da referencial, 3 da metodologia, 4 da análise de dados e 5 da conclusão. E o grande máximo tem 8 ou 9, né? A Flávia não me recordo nesse momento. Aí eu fiquei pensando, será que isso aqui é uma visão mirabolante da neve? Né? Porque cada um tem um jeito de escrever. Isso que eu procuro junto. Cada um tem um jeito de escrever assim. E aí? O que será que é o negócio? Então, isso é uma coisa que vocês vão conversar, porque se for um jeito diferente, eu quero aproveitar para aprender. Agora, eu gosto sempre de ter um padrão. Tem um monte de gente aqui atrás que vai formar nos próximos anos. Tem a turma 2014, 2015, formando 2014, 2015. Então, nós chegamos na sala de aula e sai perguntando, poxa, você está cobrando uma estrutura, mas a gente viu um trabalho de marketing em 9 capítulos, por que você me explica isso? Né? Aí eu passo uma pena danada até lembrar que o marketing é uma estrutura. Então, assim, é uma recomendação de, se for, você me explica. Não, a gente vai colocar em capítulos diferentes, apesar que eu gosto de inovar isso. Porque, como não tem uma receita de bolo, senão todos os meus eventos vão ficar com a mesma, né? Então, as apresentações são diferentes, né? Então, aqui a gente vai colocar um suíte, mas não vamos colocar da introdução ao resto. Aí a gente vai fazendo tempo. Isso é interessante. A Flavinha, aí também é só formatação. Tem um subtítulo dela, que você coloca o negrito, introdução e não fica negrito, detalhe, sem negrito, e depois você vai colocar tudo negrito. Assim,
começa a olhar esses detalhezinhos, né, vai passando, ele vai acostumado, vai iniciado, que é interessante valorizar. A pergunta que eu queria fazer para a Flávia, mas também no sentido de compreender, você colocou isso no final também, que a limitação do seu trabalho foi muito baixo, ou uma limitação em relação ao acesso à literatura. Eu queria que você me explique que literatura é essa que faltou, porque a gente tem que ver, fazer uma força-tarefa, não tinha esse livro, né? Ou de alguma forma implementar. Você chegou a olhar a biblioteca virtual? Um livro é da biblioteca virtual, você lembra? Mas tem um de auditoria, ou dois, um de um livro que eu encontrei aqui, outros eu busquei em outra universidade, e a grande maioria foi da NEB, da biblioteca pessoal dela. Aqueles, às vezes é interessante olhar passar, né? Não, mas para resolver com contábeis. A turma dos contábeis vai puxar isso. É porque eu tenho a administração é diferente. Então, o negócio mais como critério de auditoria, não tem controle. O ultimato de falando da formalidade, lá nas referências, eles caem fora de ordem. Eles têm que colocar em ordem alfabética. Eu falo que na hora que eu estou checando, ver se você acertou e tal, em relação a isso. E outra coisa também, no caso do Edmar, isso é uma pessoa que eu conversei ao pé da orelha da América agora, a nossa pré-plana, né? É a questão da abordagem. Você colocou a abordagem qualitativa. Tá? Eu entendi que você fez alguns levantamentos, informações, juntando empresas, questionários, empresas. Mas você apresenta muitos dados numéricos. Né? Então, a minha dúvida que estava tentando lembrar tem um autor, e ela lembrou que a Vergara não aceita qualitativa e quantitativa simultaneamente. Mas você usou Silvia Rush. Né? E Silvia Rush não tem problema nenhum. Então, quer dizer, eu acho que tem as duas tipos de abordagem, tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, isso vai dentro da sua metodologia, é interessante colocar. No mais, gente, eu falo assim, da minha parte, da NEB, nós estamos encerrando nossa participação nas bandas de 2013. Só observação com formatação, eu recomendo um profissional. Eu fiz mais ou menos dentro da formatação, porque eu já vim com menos 4 anos, foi passado um profissional. Passou. Você vai ver, metodologia de janta com negrito, está tudo normal. Está tudo sem negrito. Isso aqui é detalhezinho. Né? Você vai acertar. De toda forma, agradeço a oportunidade que a minha nos ofereceu, para perceber que os meninos estão evoluindo. Falei isso na banca do Vitor e Companhia Limitada, o Edmar e o Lucas, que eu vejo assim, como os nossos alunos estão evoluindo. Né? A faculdade está buscando ser inovadora com essa concentração de bancas através da amostra. É muito legal ver uma turma de ouvintes tão cheia. Olha lá, é muito legal ver isso acontecendo na faculdade. A gente tem uma expectativa muito grande em relação às turmas futuras, porque quando eu estava contando para a NEB, eu estava assim, eu tinha um período de folga, o Felipe marcou, e eu fui assistir o GNT, né? Tinha uma entrevista com o Bernardinho, e aí estava assim, grandes nomes. E eu falei para a NEB, você quer a palavra? Está lembrando. Fazer o certo ou conformidade, né? Que é a palavra que marcou no dia, o Bernardinho falou assim, ou eu faço o certo, ou faço por conveniência. Obrigado, né? Ou faço por conveniência. Fazer por conveniência é fazer coisas assim, está apertado, está difícil, vamos dar uma sobradinha, né? Temos que fazer o certo, não é, Zé? Tem certeza que nós estamos tentando fazer o certo. Dói, aperta, é difícil,
mas a gente vê resultados como esse. Eu gostaria, eu falei isso ao pé da ouvido do Zé, que os dois têm um perfil que eu acho muito interessante no mercado. Eu sei que você está na área comercial, mas você tem um potencial técnico enorme. Provavelmente o técnico vai dar muito mais dinheiro para você do que o comercial. E a Flávia tem um potencial técnico enorme. Então, como ela está muito novinha, é uma área para você aprofundar. Você faz pergunta difícil. Né? Fazer pergunta é quase uma arte. Eu acho muito legal isso. Então, fico muito feliz de estar aqui na banca, acertando a minha fala na loja de holografia e vendo trabalhos que realmente vão poder fazer diferença. Obrigado, Neto. Obrigado, Zé. Eu gostaria de agradecer a meu Roberto que me convidaram para lá fora. E confesso que o prazer é muito grande. Eu não vi o trabalho, evidentemente não conheço essa estrutura formal. Então, qualquer avaliação que eu faça aqui, primeiramente a partir da representação. Eu gostaria de valorizar vocês, como eu mostrei que achava que vocês tinham muito bem de conteúdo, mesmo apesar de não conhecer. Mas eu senti também o dedo da orientadora do meu trabalho, sabe? Na apresentação, a gente nota perfeitamente como é a orientadora colocou o dedo nesse dedo daí, aqui, esses apresentados, a gente sente que a orientadora teve um papel relevante no movimento do trabalho. Dizem que quando você começa a pegar detalhes para fazer avaliações empíricas, é porque o conteúdo foi bem. Mas eu faço duas observações aqui. A primeira observação é no trabalho do Mário, que ele usou algumas símbolos. E eu senti a falta de um movimento de falar dele, explicar aquele momento que nem a ser, porque muitas vezes não sabe o que significa. Então, isso é uma sugestão, uma crítica muito construtiva para que novos trabalhos que vocês vão fazer, mas que eu sempre com isso. No referencial teórico, eu também senti que você fez menção ao referencial teórico, mas não citou os autores. Diferentemente da fala, que embora não tenha escrito, citou os autores que ela utilizou como base para a obra. Também é uma sugestão para que, quando tomar como base algo que me ajudou, é bom que eu crédito para aqueles que nos ajudaram a construir algo. Com relação ao trabalho da prova, fluxo de caixa, aspectos financeiros, controle interno, você falou das coisas como eu senti uma falta, eu senti a falta quando você explora, não necessariamente o fluxo de caixa, mas explora o controle interno, mas explora o fluxo de caixa, eu senti que você poderia explorar um pouquinho mais, embora eu gostei muito do ponto de vista da utilização dos instrumentos financeiros como fontes de tomada de decisão. Achei que você podia explorar, embora você tenha mostrado o cuidado, o discurso mensal, talvez você poderia ter alimentado isso aqui com o reforço da qualidade desse instrumento. A professora Amélia é mestre e doutora desse assunto, sabe do que eu estou falando, e talvez tenha utilizado um pouquinho mais com informação. Talvez a parte mas eu estava muito além de parabenizar pela orientação, é muito parabenizar pela ideia, porque embora eu não tive presença daqueles pessoas, mas eu tive notícia através da data, de informações, de detalhes, foi uma organização muito boa desse ambiente das bancas desse ano. Uma coisa que eu não tenho confiança mais,
valoriza a instituição, valoriza o trabalho do aluno, dá uma mostra de organização e de cimento profissional para vocês. Especialmente na comunidade está sempre falando todo dia, às vezes tem alguma dificuldade e isso com certeza favorece para vocês. Uma outra coisa que eu também achei que vocês ficaram diante dessas pessoas complicadas. Reconhecidamente complicadas. Pessoal, eu costumo dizer que já não tem mais relação. O professor está vindo na mesma linha. E eu, que sou uma cidadã lá, às vezes a gente aperta um pouco, às vezes a gente aperta um pouco, mas é porque nós que estamos aqui na frente, que eu não temos o desafio de privilégio, de poder olhar nos olhos de cada um, nós temos a capacidade de enxergar o potencial de cada um. Então, quando a gente exige alguma coisa, nós não estamos exigindo mais nada aquilo que a gente tem certeza que está no próprio. E essa apresentação pode falar isso. Você foi muito bem. Eu gostei muito de observações para apenas no sentido de direção do trabalho, mas mais uma vez para vocês. Eu vou me repetir, movendo a formalidade, para parabenizar os alunos pela apresentação, pela coragem de enfrentar essa pela qualidade do trabalho, e isso eu estendo a todos os meus orientandos, de pedir desculpa publicamente pelas minhas ausências nos momentos de força maior, de momentos que estou passando por vida. E eu queria fazer um agradecimento ao professor Zé Luiz, compor esse nome, especialmente ao professor por vislumbrar futuros melhores sempre para vocês. Essa mostra de monografias é de um esforço total do professor. E eu tenho participado desse esforço e desse sucesso da música. Acho que ele foi muito feliz na ideia, ele foi muito feliz na organização, ele foi muito feliz em conseguir que os alunos juntassem aqui para assistir. Hoje, especialmente para mim, que é difícil, porque eu já, a maioria já sabe o motivo, mas eu fico muito feliz de ter cumprido e de ter como parceria professores nesse nível. Eu queria agradecer a todos. Eu queria agradecer muito a Deus por ter me acompanhado nesse período e por ter me dado a oportunidade de conviver com tantas pessoas que estou me falando. Agradeço a FABAN, aos funcionários por todo apoio, aos professores pelo aprendizado, ao proprietário da empresa que possibilitou a realização deste trabalho, não pôde vir por problemas pessoais. Agradecer ao professor Fer, porque ele me ensinou com as suas sábias palavras muito além do que eu é uma outra